Na história da humanidade, houveram diversas pessoas que deram um jeito ou tentaram deixar as suas marcas nesse planeta, seja de uma forma benéfica ou até mesmo escritas com muita violência, fazendo com que muitos líderes políticos tentassem se afastar dessa imagem, mas ainda existem aqueles que nunca fizeram questão de esconder quem realmente eram, se tornando temidos por inúmeras pessoas que passaram nessa terra. E se você ficou curioso, já cola aqui com a gente. Hoje nós queremos te falar sobre os 10 líderes militares mais brutais da história. Mas antes, como de costume, já se inscreve por aí. Não se esqueça de verificar se você já ativou o sininho. Deixe também o teu like, esquece não, meu parceiro. Eu sou Nobre Paiva, apresentador e narrador deste canal. Sejam muito bem-vindos ao canal Amante de Curiosidades. Júlio César. Galera, para começar a nossa lista, queremos te trazer um famoso líder militar que também é considerado um dos maiores ditadores da história. Nascido em 12 de julho de 100 a.C., em Subura, na Itália, temos Caio Júlio César, o famoso imperador da Roma Antiga, que é bastante lembrado por muita gente, por ser um grande líder militar e político, embora também tenha atuado como advogado durante certo período. Pertencia a uma família de baixa aristocracia e foi conquistando influência ao longo de sua vida. Além disso, também foi o responsável pela conquista da Gália, controlando todas as tribos gaulesas, algo que inspirou o divertidíssimo desenho dos dois amigos Asterix e Obelix, que lutavam contra o processo de expansão territorial romana. Lembra deles? Galera, anos mais tarde, após o fim do primeiro triunvirato, aquele famoso acordo político entre três homens, Júlio César então consolidou seu poder em Roma, se tornando ditador perpétuo da República Romana. Ele realizou uma série de outras medidas durante o seu governo, como a elaboração de uma nova constituição, de um novo calendário e novamente uma distribuição de terras. Por se tornar um governo extremamente impopular pelos senadores romanos da época pelas tais medidas tomadas pelo imperador e por seu acúmulo de poder militar romano, Júlio César foi traído e assassinado por uma conspiração em 15 de março de 44 a.C., quando ele estava em Cúria de Pompeu. E aí, já conhecia um pouquinho da história desse famoso imperador romano? Pois é, galera, continue com a gente, só estamos começando. Nero. Meus queridos, em nono lugar da nossa lista, temos mais um dos famosos imperadores romanos. E esse aqui, para te falar a verdade, é até mesmo considerado por muitos estudiosos como um tirano cruel e assassino. Nascido em 15 de dezembro de 37 d.C., temos o insano imperador romano Lúcio Domício Renobarbo, que mais tarde passou a se chamar Nerone Cláudio César Augusto Germânico, ou para alguns o famoso Nero. Nascido da união do consúcio Enobarbo com Agripina, irmã do imperador recém-impossado Calígula, Nero começou a governar aos 17 anos. Sua ascensão ao poder foi providenciada por Agripina, sua mãe. Por sinal, ela também tramou para tirá-lo de lá e substituí-lo por seu enteado britânico. Eita, família complicada, hein, galera? Mais tarde, como se já não bastasse, segundo vários cronistas, o jovem líder romano mandou assassinar a mãe Agripina jovem e suas duas esposas Cláudia Otávia e Pompeia Sabina. Além disso, Nero era intolerante com o cristianismo, religião que ele considerava supersticiosa e ameaçadora. Durante o seu reinado, cristãos foram perseguidos, torturados e mortos, sendo que muitos dos cristãos foram capturados e jogados para serem devorados por feras. O fato é que Nero culpou e ordenou perseguição aos cristãos, acusados por ele de serem responsáveis pelo famoso incêndio que destruiu parte da cidade de Roma no ano de 64. Mais tarde, por conta do aumento dos impostos no império e a perseguição intensificada aos cristãos, aumentou o avanço da sua oposição, o que gerou uma série de conspirações. Em 68 d.C., o Senado declarou Nero inimigo público e escolheu Galba como seu sucessor. Nero fugiu de Roma e aparentemente decidiu pelo suicídio para não ser preso pela guarda pretoriana, pondo fim à dinastia Júlio-Claudiana. Tá louco, em família? O homem era mesmo um verdadeiro tirano, cruel e assassino. E aí, já conheciam um pouco desse famoso e bizarro imperador? Contem pra gente nos comentários, queremos ouvir vocês. Átila o Huno.
Família, em oitavo lugar da nossa lista, temos uma figuraça que por onde passou conseguiu espalhar terror e medo em qualquer civilização ou povos da antiguidade, batendo fortemente de frente com o famoso Império Romano, sendo até considerado pelos Césares dessa época como o verdadeiro flagelo de Deus, por ser um brutal assassino inescrupuloso. Nascido em uma família poderosa do norte de Danúbio, Átilo Uno era sobrinho de Octário e Rúgila, que foram responsáveis pela construção do Império Uno. Sendo assim, Átila recebeu instruções desde cedo, aprendendo arco, espada, hipismo, estratégia, diplomacia e provavelmente falava e lia textos góticos e latinos. Átila Uno ficou muito conhecido como um dos famosos governantes da história, e seu nome se tornou sinônimo de violência, conquista e destruição. Sob seu comando, os Hunos foram tão implacáveis que ele passou a ser conhecido como flagelo de Deus pelos romanos. Átila ordenou saques ao Império Romano e invadiu a metade oriental de todo o seu território. Ele também matou seu próprio irmão Bleda para unir o Império Uno e governá-lo sozinho, ordenando massacres e muitas vezes mandando executar mosteiros inteiros na espada. Anos mais tarde, em março de 453 d.C., finalmente as tropas romanas sob o comando de Flávio Aécio se encontraram em Chalon na Batalha dos Campos Catalúnicos, onde os hunos foram surpreendidos e a derrota foi inevitável para Átila. Além disso, como curiosidade, Átila não foi apenas um bárbaro violento como é frequentemente retratado. O diplomata Prisco mencionou que o líder dos hunos também era uma pessoa gentil com seu filho e possuía hábitos humildes. Pois é, galera, é difícil imaginar que um brutal assassino desse de alguma forma possui um lado diferente como esse. E você, já conhecia um pouco da história desse flagelo de Deus? Conta aí pra gente nos comentários, aproveita que é de graça. Idi Amindada. Um dos países que é conhecido por possuir um aspecto marcante é a África, tanto pela sua beleza natural e por conter uma grande biodiversidade de espécies. Além disso, esse continente é bastante marcado por diversos conflitos políticos que aconteceram e ainda acontecem em muitos países desse continente. Um deles foi um caso que chocou muitas pessoas, promovido pelo ditador e governador da Uganda, Idi Amin Dada, considerado por muitos o verdadeiro terror da Uganda, implantando uma das ditaduras mais sangrentas do século XX. Nascido em Kobokoko de um pai da tribo Kakiaka e uma mãe Lubara, Idi Amin Dada foi um líder visto de maneira ambígua. Enquanto alguns o enxergam como um homem que ajudou a livrar a Uganda de um passado imperialista, outros o veem como um tirano violento responsável por matar cerca de 300 mil pessoas. O mesmo vem de um personagem que era carismático e dançava com plebeus, mas também comia carne humana e ordenou que 4 mil deficientes fossem jogadas no rio Nilo. Dada chegou ao poder ao assumir o controle do país quando Milton Obote, então presidente, estava em uma missão diplomática em Singapura. Ele ordenou que soldados que acreditavam serem leais ao Obote fossem executados em seus quartéis. Durante todo o seu governo, que durou de 1971 a 1979, ele também continuou a execução de dezenas de milhares de cidadãos de Uganda por motivos étnicos, políticos e financeiros. E ainda existem aqueles que defendem um monstro sanguinário como esse. E como diriam alguns, tem doido pra tudo, né? Adolf Hitler. Galera, como muitas pessoas sabem ou conhecem um pouco, a história da civilização foi marcada por diversos conflitos políticos e econômicos, disputas territoriais, guerras e por outras razões que, na maioria das vezes, quando lembramos de tais capítulos sangrentos e brutais da nossa história, muitas pessoas sentem até um certo arrepio na espinha só de lembrar de momentos trágicos como esse. Um deles aconteceu em 1933 com a chegada de um dos maiores ditadores da história ao poder. O político e ditador Adolf Hitler, através de uma fala sedutora, fundou o Partido Nazista, que prometia trabalho e melhores condições de vida e pretendia instaurar uma caça aos judeus marxistas e estrangeiros. Nascido em 20 de abril de 1889 na Áustria-Hungria, Hitler, através de ideais racistas, totalitários, nacionalistas, unipartidários e anticapitalistas, chegou ao cargo de chanceler em 1933. Sua primeira grande medida foi dissolver o parlamento e assassinar uma série de opositores. Como presidente
Ocidente, já em 1934, aplicou com ainda mais afinco as terríveis doutrinas nazistas que acreditava e criou, como por exemplo os famosos campos de concentração. O Holocausto foi responsável por dizimar milhões de judeus com métodos de assassinatos cruéis. Além disso, por ser um expansionista, seu exército invadiu a Áustria e ocupou a Tchecoslováquia. Também invadiu a Polônia quando se acentuaram as perseguições aos judeus. Outros países foram igualmente invadidos pelo exército alemão, como a Dinamarca, a Bélgica, a Noruega, os Países Baixos e a França. 30 de abril de 1945, com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra e a tomada de Berlim pelo Exército Vermelho, o ditador tomou uma cápsula de cianureto e atirou contra si mesmo. Família, realmente esse é um dos capítulos mais terríveis da história. E aí, já conhecia um pouquinho desse momento trágico da Segunda Guerra Mundial? Conta aí pra gente, queremos ouvir vocês. E Stalin. Família, em quinto lugar da nossa lista, temos um dos ditadores mais terríveis e sanguinários da história. Nascido em Gori, na Geórgia, em 18 de dezembro de 1878, Joseph Stalin participou junto com Lenin da Revolução Russa que levou ao fim do regime czarista. Lenin esteve à frente do governo até falecer em 1924. A partir de então, o poder passou a ser almejado por dois grandes nomes: Trotsky, o chefe do exército, e Stalin, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. E o vencedor dessa disputa você já deve imaginar quem foi, né, galera? Autoritário, centralizador e nacionalista, Stalin estimulou a economia através da industrialização e fomentou uma série de cooperativas e coletivas agrícolas. O ditador implacável promoveu uma série de perseguições aos seus rivais políticos, aprisionando, exilando e torturando um número imenso de pessoas, entre eles inimigos declarados, oponentes políticos, supostos traidores e até mesmo muita gente inocente. Além disso, alguns estudiosos definem Stalin como alguém bastante astuto, mas completamente cego pelas amarras ideológicas. Ao mesmo tempo que era encantador, era um sanguinário implacável. Meu povo, tem algumas pessoas que ainda defendem o maldito comunismo. Vai entender, né? Ivar, o Desossado. Quem não se lembra dos famosos Vikings, ou até daqueles incríveis personagens tão lembrados e amados da cultura pop, que só pra você saber, fizeram bastante barulho nos filmes da Marvel, lembra deles? O conhecidíssimo Thor e seu irmão, Deus da Trapaça Loki, juntamente com a galera de Asgard, nos contando um pouquinho da cultura nórdica, mesmo que fosse aos moldes da ficção cinematográfica. Porém, o que talvez você não sabia era que os Vikings da antiga civilização da Escandinávia não eram tão divertidos como alguns filmes nos contam, chegando a ser extremamente violentos nas suas ações. Um deles era o famoso e cruel Ivar, o Desossado, um dos líderes vikings, filho de Ragnar Lothbrok, responsável pela grande invasão à Inglaterra. Existem muitas lendas sobre Ivar Ragnarsson, o que deixa a sua biografia confusa e ambígua, a começar pelo seu nome, que pode ser uma referência aos ossos fracos, a ausência de pernas ou ainda uma tradução equivocada do latim para Ivar, o odiado. Galera, independente disso, todas as lendas nórdicas se referem a ele como responsável por liderar a invasão do que hoje é a Inglaterra. Anos mais tarde, ele era mencionado pelos ingleses não como um aleijado sem ossos, mas como um demônio pagão enviado do inferno. Ivar lutou ao lado de seus soldados, ficando conhecidos como o Exército Pagão. Quando dominou a capital da Northumbria, Ivar capturou seu governante e ele o teria submetido à morte através da águia de sangue, arrancando sua caixa torácica por trás e puxando em forma de asas. Bizarro, né, galera? Vlad, o Empalador. Galera, chegamos ao nosso top 3. E como você já deve estar imaginando, temos uns seres humanos, ou para algumas pessoas, um ser de outro mundo, que é capaz de assustar até os maiores historiadores do planeta. Com o tão cruel e brutal esse ser monstruoso conseguia ser, servindo até de inspiração para o famoso escritor Bram Stoker, que deu origem à história do maior vampirão da cultura pop. Vlad III, ou Vlad o Empalador, nasceu em 7 de dezembro de 1431 na Transilvânia. O mesmo é bastante lembrado por ter inspirado Bram Stoker na criação do Drácula, e por ter mandado empalar dezenas de milhares de pessoas. Ele foi feito refém pelos otomanos em 1448, quando retornou à Valáquia para recuperar o trono após a morte de seu pai. Durante o seu reinado, mais de 20.000 pessoas acabaram decorando as estacas, que eram exibidas publicamente para que todos assistissem às mortes horríveis e lentas. Seus métodos de tortura fizeram dele um dos mais temidos líderes da história. Além disso, certa vez, ele ordenou que turbantes de diplomatas otomanos
fossem pregados em seus crânios depois que eles se recusaram a removê-los. Seu reinado de terror chegou ao fim somente quando ele foi decapitado em batalha. Sua cabeça foi entregue ao sultão Mehmed II do Império Otomano para ser exibida nos portões da cidade. Pois é, meu povo, e você achando que o famoso Drácula só existia nas histórias de ficção. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o teu like e se inscrever no canal. A comunidade protetora contra ataques de mortos-vivos agradece teu apoio. Mao Tse-tung. Galera, em segundo lugar na nossa lista temos um dos maiores ditadores e mais cruéis seres humanos que já passaram por aqui desde que o mundo é mundo. Nascido em 26 de dezembro de 1893 na China, temos o líder comunista chinês Mao Tse-tung, que foi organizador da primeira guerrilha comunista da China, além de fundar a República Popular da China, do qual esteve à frente do poder durante 27 anos. De acordo com a história, o mesmo era filho de camponeses pobres que precisou abandonar os estudos para trabalhar. Quando pôde voltar ao aprendizado normal, formou-se e virou diretor de uma escola. Mais tarde, por identificar-se com o socialismo, alistou-se no exército revolucionário que veio derrubar a dinastia Manchu. Mao Tse-tung, ou Zedong, que se auto-intitulava como Grande Timoneiro, foi o infame quem conduziu a China para um previsível naufrágio em pouco tempo. Mao Tse-tung se tornou uma das pessoas mais influentes, poderosas e cruéis da nova república. Numa China que já vivia no limite da pobreza e do desgoverno, o Grande Timoneiro realizou a proeza de tornar as coisas ainda piores. Anos mais tarde, aos seus 82 anos, esse ditador cruel veio a falecer, e devia à justiça dos homens a morte de mais de 70 milhões de chineses, sem contar alguns estrangeiros e desafetos pessoais. E aí, já conhecia um pouco da história desse monstro que conseguiu destruir a China? Conta aí pra gente nos comentários, queremos ouvir vocês. Oda Nobunaga. Meus queridos, em primeiríssimo lugar, mas não menos importante, temos um dos famosos e mais cruéis samurais do Japão feudal. Nascido em 23 de junho de 1574, temos Oda Nobunaga, um samurai que conseguiu conquistar quase todo o Japão durante o período Sengoku. Como líder militar, ele é lembrado por suas façanhas militares que fizeram dele uma das figuras mais brutais da história do Japão. Além de ser muito lembrado pela sua famosa frase, se um pássaro não canta, eu o mato. Seu pai, Oda Nobuhide, foi um líder feudal da região conhecida como Ohari, que morreu repentinamente. Seu tio, Oda Nobutama, aproveitou a oportunidade para se declarar o governante de Ohari. E foi nesse momento que Nobunaga começou a sua trajetória política e militar. Nobunaga derrotou seu tio em combate e a partir daí voltou seus olhos para os outros senhores que representavam a ameaça. Durante sua tentativa de unificar o Japão, Nobunaga matou qualquer um que oferecesse alguma ameaça. E em 1571 ele ordenou que um templo fosse queimado, matando cerca de 4.000 homens, mulheres e crianças no processo. Anos mais tarde, em meados de 1582, Oda Nobunaga morreu no chamado incidente Onodi, templo budista de Kyoto, quando as forças do Shogun Akemichi Mitsuhide cercou e aniquilou os principais aliados de Daimyo. Com a derrota, Oda Nobunaga teve a honra ferida e acabou praticando seppuku, uma forma de suicídio tradicional do Japão feudal, utilizado pela classe guerreira japonesa samurai como uma forma de morrer de maneira honrosa e servindo ao seu mestre. Meus amigos, com certeza você não esperava por essa, né? Mas ainda bem que nos dias de hoje não temos figuras tão terríveis e cruéis como esses por aí. Se bem que de vez em quando ainda aparecem umas peças raras que nos fazem até ter um certo enjoo na barriga por aí. E você, o que acha? Fala, curiosos! Gostaram desse vídeo? Se impressionaram assim como a gente com esses líderes militares que foram temidos por inúmeras pessoas durante a história da humanidade? Pois é, meu povo, então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever e deixar o teu like nesse vídeo. Compartilhe e deixe também a tua curiosidade. Queremos preparar esse vídeo para vocês. Estamos ficando por aqui. Até a próxima!